Aqui na Escola de Homens é a última reunião com ministração da palavra. A próxima vai ser formatura. E fui impulsionado pelo Espírito Santo a ministrar um assunto que eu creio que é de muita importância aqui na casa. O assunto que nós estamos ministrando hoje aqui. Dentro de alguns dias queremos ministrar de maneira geral na igreja, em um dos cultos de domingo. E eu creio que uma área na qual o Senhor vai trabalhar muito aqui em nosso meio, no ano que vem, é dentro da área de educação financeira. Princípios de finanças, para que haja realmente uma vida saudável naquilo que diz respeito à área econômica. Porque na vida de muitos cristãos, quando se trata de área financeira, acaba sendo uma grande vergonha, porque muitos estão escravizados em dívida. E hoje quero, pela palavra de Deus, mostrar a vocês que dívidas se constituem numa grande maldição. E quem está preso a dívidas está vivendo como escravo, é uma grande escravidão. Eu quero diferenciar muito bem aquilo que é dívida, aquilo que é conta. Não há problema nós termos contas, pagamos conta, quando nós temos valores a saldar e nós temos condições. Mas a partir do momento que essas contas não são pagas, elas se tornam dívidas. E dívidas na vida de um cristão é maldição. Traz embaraços, empecilhos mais violentos. E nessa área nós vamos pisar fundo aqui em 2024. Com escolas de educação financeira, nós já temos o Cura de Finanças, vai ser incrementado, vai ter um Cura de Finanças 2, vai ser pregado nos cultos, nas escolas de homens, enfim, vamos ter muitos momentos que nós vamos estar ministrando sobre isso. E eu quero tomar mão de um texto aqui bem conhecido, de onde nós vamos tirar alguns princípios muito importantes. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Localize aí, é muito importante que você acompanhe essa leitura. Diz a Escritura o seguinte: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Então ela se apartou dele. E depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivei do resto. O meu primeiro pastorado foi em 82, a igreja onde foi levantado e ungido como pastor. Eu lembro muito bem que naquela época, então, nós vimos muitas pessoas endividadas com problemas sérios na área de finanças, na igreja. E eu fiquei meses a fio pregando sobre a questão de ordenação financeira nos cultos de domingo. A mensagem tônica era realmente uma mensagem para tirar as pessoas daquele poço, daquela escravidão, daqueles laços terríveis. Então ficamos ali, foi quase um ano, ensinando só sobre a questão de finanças, como se libertar de dívidas. E foi muito bom, porque trouxe um saneamento na vida de muitas pessoas.
Já tive muitas vezes que pegar pessoas completamente endividadas, pessoas que estavam perdendo imóvel, algumas numa loucura já mental, não sabiam mais o que fazer. E entrar com princípios ali de discipulado para ajudar a ordenar a muitas coisas na vida das pessoas. E dentro de poucos meses elas conseguiram sair das suas dívidas, sentando com eles, fazendo orçamento, o que pagaria primeiro, né, onde o juro era menor, então podia esperar mais um pouco, enfim. Tinha gente que já estava perdendo até o imóvel, a pessoa tinha até vergonha, né, nem queria ir mais, por exemplo, estava com um condomínio atrasado de anos, já perdendo o imóvel, não sabia mais o que fazer. Ele nem queria ir negociar lá na administradora. Eu fui com ele lá, conversei com a pessoa lá da administração e disse, olha, ele se propõe a pagar, não tem condições hoje, vamos fazer aqui um planejamento. Falei, quanto você pode pagar e vai honrar isso? Olha, eu posso tanto. Vocês aceitam isso? Aceitamos. E eu cobrei ali, ipsis liter dele, mês a mês. Ele disse, olha, se ele não vir pagar, eu venho com ele aqui, e ele vai pagar esse mês. Graças a Deus, quitou todo aquele montante que era muito grande, condomínio atrasado, depois conseguiu quitar lá o apartamento e hoje a família está respirando. Mas a esposa estava se divorciando dele, queria pedir divórcio. E os filhos completamente arrasados, era um grande problema dentro da casa. Em uma das últimas reuniões que nós tivemos aqui com os casais, nós falamos acerca dos ataques dos inimigos dentro das famílias nos casais. E um dos fatores que nós pontuamos ali, de uma maneira muito acentuada, foi a questão financeira, a questão de dinheiro. E em muitos casamentos que vão à ruína, o fator principal tem sido a questão de dinheiro, a questão de finanças. Eu quero extrair aqui desse texto alguns princípios que eu creio que são muito importantes, porque esses 7 versículos colocam diante de nós aqui uma mulher que estava com sérios problemas de dívida. E na igreja do Senhor muitas pessoas também se encontram exatamente como essa mulher estava aqui, envolvida em sérios problemas de dívida. Veja bem, o marido dela havia morrido na hora que ela menos esperava, e a única herança que ele deixou, em vez de ser uma herança abençoada, foi uma grande dívida. E diz o texto que essa mulher, ela não tinha com que pagar tal dívida. Com certeza, ela estava desesperada, era uma situação desesperadora, porque na cultura daqueles tempos, em meio a essa nação, quando alguém tinha dívida e não pagava, o credor geralmente levava a pessoa como escrava, se tornava escrava. Por isso diz o texto aqui que o credor chegou e estava levando os 2 filhos daquela mulher para serem escravos agora. Por causa da dívida que o marido não pagou e que passou para a esposa, ela não tinha condição, aparece o credor agora e diz, não, esses 2 filhos irão como escravos. É interessante ler Mateus 18, quando Jesus ensina acerca do perdão, ele faz lá uma comparação e fala da parábola, acerca de um devedor que tinha uma tão grande dívida com o credor e não teve condições de pagar. Vocês conhecem muito bem o texto. Qual foi a atitude daquele credor? Chegou e estava levando quem como escravo? Aquele homem, a esposa, os filhos, além de espolhar tudo que ele tinha em termos de bens, para que se pagasse a dívida. Aí ele clama por misericórdia, por compaixão, e isso era normal naqueles dias. Agora, nós podemos tirar um princípio aqui, desse comportamento dentro daquela cultura. Nós vemos que quem devia se tornava o quê? Escravo. E espiritualmente, aquele que tem dívidas e não quita essas dívidas, ele está como escravo do seu credor. E uma das coisas que eu tenho certeza que não é vontade do Senhor aqui na igreja é que haja pessoas que estejam vivendo como escravo de homens, porque estão talvez mergulhados em dívidas. Valores que deixaram de ser contas, já não são mais contas, são dívidas, porque não foram pagas. E ela se torna exatamente
escrava daquele seu credor, do banco, da financeira, do agiota, não importa de quem seja. Agora, essa mulher, ela procurou aqui um caminho de solução, foi em busca de um milagre. E da parte de Deus, para esse tipo de pessoas que estão endividadas, que estão como escravos, há um caminho de escape, há um caminho aí de redenção. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite aqui. Eu quero dar alguns princípios para vocês tirados da palavra de Deus. Como sair desses poços de dívida. Diga ao seu vizinho, aquela mulher herdou uma grande dívida, qual o marido não pagou, e agora os filhos seriam levados como escravos. Então, amados, eu sinto perfeitamente que todo filho de Deus que se envolve em dívidas, ele vai ter a mesma angústia que essa viúva tinha. Se ele não está angustiado, é um mau sinal. Se quem deve não está angustiado, aí já cai para um caminho muito pertinho da desonestidade. Há uma linha tênue muito fina que pode separar essa angústia da desonestidade. A pessoa não consegue dormir, com certeza essa mulher não conseguia dormir. Tanto é que ela foi na direção do profeta. Agora veja, o seu marido, diz o texto, ela mesma falou, o meu marido temia o Senhor. E era um discípulo do profeta Eliseu, um discípulo do profeta. Mas se envolveu numa dívida e morreu. Particularmente, gente, eu conheço muitos obreiros, pastores, pregadores, principalmente itinerantes, que muitas vezes, entre aspas, saem para fazer a obra de Deus e deixam a família completamente desguarnecida. Com problema até de alimentação, muitas vezes não tem nem o que comer, com aluguel atrasado. Conheci um pastor, um dia ele chegou, abriu o coração e disse, olha, o meu pai foi fundador de igrejas, mas foi um péssimo testemunho para a família. Porque ele viajava, ficava um mês fora, 2 meses, plantando igrejas, discipulando, evangelizando, não deixava nenhum dinheiro em casa. Então nós passamos muita fome. Não tinha muitas vezes nem dinheiro para pagar o aluguel. Tinha que esperar ele vir com alguma coisa. E isso traumatizou os filhos. Tem pessoas que não querem nem ser obreiro, nem ministrar o evangelho, nem quer ser pastor, se ele tiver um chamado, porque fica um péssimo sinal. Aqui na casa nós ajudamos uma viúva, uma jovem viúva. O irmão pastor Milton conheceu, porque muitas vezes aqui da igreja foi levado alimento, né? E até ela mudou da cidade, aí a gente não assistiu mais, mas foi muito tempo, foi muitos meses, né, pastor Hamilton? Agora, essa pobre irmã, o marido dela, de certo modo, temia Deus. Era profeta, viajava com o apóstolo, fazendo a obra, viajando para todo o país. Ele ganhava muitas ofertas, mas não cuidava da família. Nunca proveu uma casa, nada para os filhos que eram pequenininhos, uma moça jovem, né, e uma criança, um menino pequeno, e a esposa bem jovem ainda. E ele ia fazer a obra do Senhor. O dinheiro que entrava, ele pagava uma outra viagem, né, e vivia dessa maneira, sem prover a família. Até que ele fez uma cirurgia bariátrica, e essa cirurgia não foi bem sucedida, ele veio a morrer. Morreu bem novo. E a família ficou totalmente desguarnecida, sem lugar para morar, dependendo de parente. Deixou um carrinho muito velhinho, né? Os filhos, passando necessidade, ela não tinha um lugar realmente para ela morar, gente. Que situação difícil. E nós aqui, deu mais de 1 ano, né, pastor Milton? 2 anos por aí, ajudando ela com alimentação, com tudo, gente. Porque é mandamento bíblico. A Bíblia diz que nós temos que recolher as viúvas, né? E nós ajudamos muito ela. Mas ali foi negligência. Esse homem aqui, por ser um discípulo de profeta, mas de certo modo foi negligente, porque deixou a esposa e o filho totalmente desguarnecido. E diz aqui então que ela não tinha
com que pagar essa dívida. E ela foi buscar um livramento da parte do Senhor. E aqueles que estão vivendo nessa condição, eles não têm outro caminho a não ser primeiramente buscar um livramento de Deus. Foi exatamente o que essa mulher ela fez. Eu vejo que é muito fácil para as pessoas entrarem em dívidas. É muito fácil para deixar de estar fixado numa conta e entrar numa dívida. Para levar as pessoas a gastar. Compre agora, pague não sei daqui quantos meses, em suaves prestações. E quantos crentes entram nisso? Sem avaliar, sem ter condição, gente. Não trabalham dentro do orçamento. E dali a alguns meses, ele já vê que não tem nada de suave prestação. Tem sim um tormento para a vida deles que não deixa dormir. É credor batendo na porta, telefonema direto, cartinha de Serasa, carta desses escritórios aí que trabalham com cobrança, e ele está como escravo. Se tornou escravo do credor. Gente, ter dívida é viver como escravo. Diga isso, ter dívidas é viver em escravidão. E o que nós queremos ensinar aqui na casa é como sair dessa escravidão de dívidas. Lá na frente ela descobre que caiu aí num laço, numa rede violenta de mamon. Gente, eu vou trazer uma má notícia para vocês aqui, não é boa, má. Mamon é um espírito tirano, não perdoa, ele oprime. Pode levar alguém à loucura, pode não deixar as pessoas dormir à noite. Por causa de tantas dívidas, tantos desajustes aí na área econômica. Agora, pelo texto que lemos, podemos perceber claramente a verdadeira face da dívida. E o que nós queremos nessa noite, vamos desejar que a igreja possa discernir, é quem está por trás dessas dívidas, a verdadeira face da dívida. Vai ver que não é nada suave, não é nada composto de suaves prestações. É algo muito tirano que vem realmente para oprimir. Então, algumas coisas nós podemos ver aqui nesse texto. Duas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que dívida é escravidão. Diga isso, dívida é escravidão. Por que eu estou dizendo que dívida é escravidão? Porque os filhos estavam indo sendo presos, gente. Porque Jesus falou lá em Mateus 18, que aquele credor, quando chegou, e aquele devedor não pagou, o que o credor ia fazer? Ia levar como escravo. Levar quem? O pai, a mãe e os filhos, gente. E além de espolhar, pegar tudo que tinha. E eu trago isso para o campo espiritual. Quem está devendo é escravo do credor. Agora, sou eu que estou dizendo isso? Não. É a própria palavra de Deus. Veja, o credor veio para levar o filho como escravo. E aquele que se envolve em dívidas, aquele que pega uma conta, não paga, se torna uma dívida, sem dúvida alguma, eu não tenho medo de afirmar, está se colocando, está vivendo debaixo do jugo de escravidão. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é o quê? Servo. Outra tradução diz, é escravo daquele que empresta. É forte isso, gente. E quantos cristãos hoje estão vivendo como escravos? Estão vivendo como servos dos seus credores. Servo da financeira, escravo do banco, escravo do cartão da administradora de cartão de crédito, escravo do agiota. Mas não tem como fugir disso, é a Bíblia que diz. Você pode não me amar mais, pode até me apedrejar, mas é a Bíblia que diz isso, gente.
Essa é a triste realidade. Por isso nós temos que trabalhar fortemente aqui na casa. Pessoalmente, nos alinhamentos, em discipulado, escolas, educação financeira, o ano que vem, implantar aqui. Vai ser currículo aqui de ministração na igreja, na casa aqui, na igreja local. Você pode dizer amém? Aquele que tomou dinheiro emprestado e não paga, está vivendo hoje como escravo. Seja o banco, seja a administradora, seja a pessoa, seja o agiota. A ordem bíblica que nós encontramos no Novo Testamento, mas apóstolo, esse é o Velho Testamento. Não, vamos lá para o Novo Testamento. A ordem bíblica que nós encontramos na palavra de Deus é a seguinte: diz que eu e você, nós somos comprados por bom preço, o sangue de Jesus, e não podemos nos tornar escravo de homens. Diga isso: eu não posso me tornar escravo de homens. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 7, 23. O apóstolo Paulo é forte quando diz assim: por preço fostes comprados, não vos façais escravo dos homens. Agora, como eu, crente, cristão, que caminho com o Senhor, posso me tornar escravo de homens? Me tornando um devedor dos homens, tendo ele como credor sobre a minha vida, fazendo uma dívida a qual eu não pago. Não podemos viver de maneira nenhuma como escravos, amados. E nem podemos ficar devendo coisa alguma a alguém. Quem diz isso? Eu? Não, a palavra de Deus. Nós conhecemos muito bem o texto de Romanos 3:8. O que diz lá? A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Mas a parte A do versículo é muito enfática aqui. A ninguém devais coisa alguma. Então, amados, analisando a Bíblia do ponto de vista de Deus, o Senhor encara, na verdade, a dívida como escravidão. Esse princípio está exposto aqui de maneira bem clara, nesse texto aqui, no livro de 2 Reis. Agora é importante que você entenda hoje aqui que conta é diferente de dívida. Mas apóstolo, eu pago lá a internet de casa, eu pago o financiamento da casa, minha casa é financiada, eu tenho uma prestação de carro que eu comprei financiado, eu estou devendo para a financeira, né? Eu devo, aí todo mês tenho que pagar lá a conta de água, né? Eu comprei um móvel para minha casa lá, eu parcelei em 5 ou 6 vezes, eu paguei a segunda prestação, eu sou escravo dessa loja. Não, não é, porque aquilo ali é uma conta, você tem condições, você fez um orçamento, está dentro do teu salário, né? Você pode pagar. Agora, quando a pessoa não tem orçamento, gasta além daquilo que ela pode, compromete de repente todo o seu salário em prestações e fica sem nada. Aí ela tem problemas se ela contrai um novo empréstimo numa outra financeira para cobrir aquele. Está abrindo um poço para tirar terra para cobrir o anterior. Lá na frente vai ter que abrir um terceiro poço para cobrir aquele poço que ela abriu para cobrir o anterior. E ela nunca sai dessas dívidas, gente. Aí sim é dívida. Diga isso: quando eu compro algo, a prestação, e devo à loja, a uma financeira, mas eu posso pagar, é um valor correspondendo ao meu salário, é uma conta. Agora, se eu deixo de pagar e vai acumulando, aí se torna dívida. Aí eu me torno escravo, sim, daquela instituição. E é esse tipo de escravidão que muito crente está vivendo. Vou dar um exemplo para você aqui, para mostrar como isso é escravidão e como a pessoa se torna escrava. Um pastor conhecido meu compartilhou o seguinte: na igreja dele,
um casal, fez um empréstimo de dinheiro lá de um parente, valor X. Não pagou. Foi passando mês, não pagava. Aí chegou o período de férias. E o casal, então, que estava devendo, planejou uma viagem. Não, vamos viajar, vamos passear com a família. E veio o conhecimento do parente. Eu fui lá e questionei, mas como assim? Vocês vão viajar, vão passear? Se você me deve, me paga e depois vai viajar. Não vai viajar, você está me devendo. E ele cancelou a viagem. Quem que estava decidindo se ele ia viajar ou não? O seu credor. E ele foi incisivo. Não, como você vai viajar, ter lazer, férias, e você me deve, não me paga o que me deve? Me paga o que você me deve, em vez de viajar. E ele não foi viajar. Quem estava tendo domínio sobre aquele casal? Responda. O credor, gente. Se torna escravo. O que deve, torna escravo do seu credor, gente. É o que a Bíblia diz em Provérbios. Você está vendo como é uma questão séria? Dinheiro na Bíblia é algo altamente espiritual, gente. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse sobre isso. E educação financeira, ter uma vida ordenada, faz parte exatamente da nossa conduta da vida cristã. Um obreiro, um líder que milita na casa de Deus, Paulo lhe dá de maneira incisiva orientação lá em Timóteo, gente. Diz ali, aquele que não cuida da sua casa, aquele que não cuida dos seus, eu dei aqui 2 exemplos, né? Claros, aqueles que não cuidam dos seus, diz que é como alguém que negou a fé. E diz que é pior que o pagão. Aquele, então, que abandona os seus, não supre os seus, diz ali, ele é pior que o infiel, é como alguém que negou a fé. Viu como é sério a questão? O que a Bíblia coloca é muito sério dentro dessa questão, gente. Ninguém nem pisca aqui. Estou trazendo terror essa noite aqui? É sério, gente. Isso é doutrina apostólica, é cultura do reino. E glória a Deus que eu conheço pessoas que saíram desses poços, saíram desses laços. E hoje podem dormir tranquilo no travesseiro, podem respirar. Já não são mais escravos. Aquele casal era escravo do parente. Quem definia agora se iam viajar ou não era o parente. Você não pode ir, me paga, depois eu vou viajar. Que coisa terrível. Guarde algo no teu coração. Quanto mais uma pessoa deve, mais escravo ela se torna. Diga isso, quanto mais uma pessoa deve, mais escravo ela se torna. Ela não tem mais por si própria a liberdade de escolher a forma que ela vai gastar. Porque vai viver debaixo da opressão do credor, que vai ficar cobrando toda hora. O valor que vem, nem pode investir nada na família. Vai lá para a mão do credor. Ele não consegue nem ter mais qualquer sonho com a renda que entra para ele, porque, gente, ele está obrigado legalmente a honrar e pagar aquela dívida, e vai ficar debaixo da opressão do credor. A não ser que seja um desonesto total, que ele vira as costas, aí deixa o nome, fica sujo, vai rolando, esse tipo de coisa. Mas se ele tem uma consciência, ele sabe que é legal, tem que pagar, ele vai viver debaixo da opressão. E vai estar ali na unha, na mão do credor. Há pessoas que de repente, o valor que recebe de salário, tem que ir direto lá na mão do credor. Agora, por que entrou numa dívida? Sem planejamento. Casais que não têm unidade naquilo que gastam, gente. Aí vem as oposições, aí não adianta ficar brigando um com o outro. Aí é só tampa de panela para todo canto, xícara quebrando, talher na cabeça do... Não adianta, gente. A unidade não gastar. Tem marido que não é transparente com a esposa.
Aí tem esposa que não é transparente com o marido, gasta sem o outro estar sabendo, gente. E não é conta, se torna dívida. Diga comigo, primeira coisa que esse texto mostra, que dívida é escravidão. Segundo lugar, gente, esse texto mostra para nós que dívida é maldição. Diga isso, dívida é maldição. Olha, nós mexemos muito aqui no seminário quebrando o que? Maldição hereditária. Agora, quem contraiu uma grande dívida aqui na família? O marido. E quem estava sofrendo as consequências? Quem é como escravo? Os filhos. Aí se cumpre Êxodo 20, versículo 4. A iniquidade dos pais é visitada nos filhos. Por gerações, gente. Eles sofrendo agora a consequência do erro do pai. Então eu vejo aqui uma maldição muito forte. Quem fez a dívida aqui foi o marido. Por mais que ele era um discípulo lá do profeta, mas esse discípulo não pagou. Isso estava fora do padrão de Deus, porque já é colocado exatamente lá na lei de Moisés, no Pentateuco, Deus fala sobre isso. Esse discípulo do profeta não cumpriu isso e trouxe consequência para a sua família. Agora os filhos seriam levados como escravos. Gente, e de um adulto que sair inadimplente, endividado, os filhos vão sofrer. Quantas vezes vai faltar o leitinho para ele, iogurte, algum brinquedo, olha... Tem crianças que ficam traumatizadas porque no aniversário não ganham nada. Por quê? Porque o pai está endividado. Não pode comprar nada. O salário dele já foi comprometido com outras coisas, gente. Não é raro ver esse tipo de coisa em meio a líderes cristãos que estavam envolvidos com dívidas. Têm olhos para muitas coisas espiritualmente falando, mas estão cegos com relação à questão da administração financeira. Nós tivemos a reunião de liderança aqui na quarta-feira, e uma das coisas que pontuamos de maneira muito forte, nós estamos já no tempo de um local novo, né? Aqui já se vem todo mundo, não cabe, pois somos um local maior. Mas nós vamos fazer isso com pés no chão, com uma condição. Quando nós entramos aqui, a pessoa queria 9 e pouco, daí baixou para 5 mil e abaixo disso eu não queria alugar. Disse, não, se Deus está nos levando, vai deixar pelo valor que nós podemos pagar. Na época o valor que a gente podia era 3 mil reais, não mais que isso, é um sinal. Vamos colocar, a dona vai ter que baixar para 3 mil. Se baixar para isso, né, vamos entrar que é de Deus. Com muito custo, a reunião, a pessoa da imobiliária que veio aqui para mostrar o imóvel, tinha feito o SILS, coincidentemente, na hora, eu conheço vocês, fiz SILS. Negociou lá, foi um tempão, falando com a mulher, no final da noite, mandou lá um e-mail lá para a pastora Fernandes, olha, ela chegou aí ao valor aí dos 3 mil. E nós, vem num lugar, nós vamos com o pé no chão, gente. Tem pessoas dizendo, não, nós temos que mover por fé, nós vamos lá e Deus vai mandar o dinheiro, né? Vai vir pessoas. Não, gente, nós vamos dar passo em cima daquilo que a gente tem, daquilo que a gente pode. E eu deixei bem claro que se é algo que nós nunca vamos fazer, é ir para um lugar caro, onde nós não tenhamos um respaldo para cumprir aquilo no final do mês, no vencimento. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas, até líder, pastor, que sacrifica a igreja, gente. Leva aí para projetos, compra de terreno, imóvel, não consegue pagar, por isso tem imobiliárias que não querem alugar imóveis para a igreja. Quando sabe que para a igreja já fecha as portas. Porque tiveram problemas lá com igrejas. Porque de repente teve lá um pastor, cabeça de vento, que tudo pela fé.
sem ter o devido respaldo. Quando vai se construir uma torre, Jesus ensinou, senta e calcule, para ver se vai conseguir terminar essa torre. Senão, as pessoas vão se levantar, vão começar a escarnecer. Então, isso é muito importante, é nós. Diga isso, dívida é maldição. Agora, quando você estuda lá em Deuteronômio 28, sobre as bênçãos e maldições, está bem claro sobre isso. Mostra que aquele que vive preso em empréstimos constantes, um atrás do outro, na vida dele é uma maldição. Veja o verso 12, Deuteronômio 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Agora, ouça aqui. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E tem pessoas que se tornou um círculo vicioso. É empréstimo em cima de empréstimo. É na financeira, de pessoa, é no banco, é no cartão de crédito, é do agiota, perde imóveis. E o texto é claro, era um sinal aqui, muito claro, de bênção, não tomar emprestado. Agora, se isso era bênção, o texto coloca lá no verso 43 e 44, o contrário, que é a maldição. Veja aí versos 43 e 44. Existe uma maldição aqui correspondente à desobediência. E nessa maldição incluía dívidas. Olha o que diz o texto, versos 43 e 44. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre você. O estrangeiro, quando a Bíblia fala, é aquele que não é crente, é o ímpio, é o pagão. E tem crente devendo para o pagão, e o pagão fica sobre ele vivendo como escravo de quem? Do ímpio. E diz mais aqui, e cada vez mais descerás, ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. E ele será a cabeça, e tu serás a cauda. E em nome de Jesus, em 2024, nessa casa, tem que começar um tempo em que as pessoas deixarão de ser cauda, gente. Chega de ser cauda. Agora, existem alguns passos para deixar de ser cauda. Pergunta ao seu vizinho, você quer saber quais são os passos? Alguns deles são radicais. E você tem que estar disposto a assumir esses passos. Vou passar rapidamente aqui, isso aqui a gente vai pegar na igreja com mais propriedade, mas rapidamente. 11 passos que você tem que dar para sair dessa escravidão, para quebrar essa maldição na tua vida. Essa maldição não é com a imposição de mão apostólica, uma oração de renúncia, que não, é com atitudes. Que nem alguém chegou para mim e disse, eu estou muito endividado, né? Minha vida financeira está arrebentada, eu preciso de uma ministração especial, eu creio que tem tronos de iniquidade aí, atacando a minha vida, você tem que fazer uma ministração de tronos. Eu disse, não é ministração de tronos que você precisa. O que você precisa é ter caráter, meu amigo. Trabalhar duro, vai trabalhar dobrado do que você está trabalhando e paga essas dívidas. Não vou fazer nenhuma ministração para você. Quem quebrar o teu no quê, rapaz? Vai assumir caráter aí cristão e paga essas dívidas. Vai trabalhar, cria vergonha nessa cara. Não, teve a cara lá abaixo. Faz uma ministração quebrando iniquidade da tua gente. Isso aí já foi feito há muito tempo com você. Espiritualmente está resolvido, agora teu negócio é questão de caráter, meu amigo. Vai trabalhar, vai atrás de trabalho, dobra o horário. 11 passos, anota aí. Primeira coisa que essa mulher fez, qual foi? Foi buscar um profeta. Buscar uma intervenção de Deus. Primeira coisa que você vai fazer, começa a orar, começa a guiar, começa a pagar um preço de oração, buscando a direção de Deus.
buscando sabedoria. Senhor, como eu saio desse poço de dívida? Como posso quebrar esses laços? Me dá uma estratégia. Unge o meu discipulador, unge o pastor para que me traga conselhos sábios. Aquela viúva foi buscar uma direção do profeta para receber livramento. Não faça nada antes de ter uma busca intensa de Deus. Reconhecer aquilo ali como uma escravidão, reconhecer como uma maldição e colocar isso diante de Deus. E esperar por um milagre da parte do Senhor, para realmente sair daquele poço. Você se disponha realmente a pagar a dívida. Agora, se a pessoa não se dispor, quer empurrar com a barriga, nunca ele vai sair disso. Se tomar essa iniciativa, eu tenho absoluta certeza, amados, que vai receber a bênção de Deus. Deus vai dar estratégias, vai abrir portas. E eu já tenho falado na casa aqui que quem busca um milagre, ele não pode assumir uma posição passiva. Tem uma contrapartida nossa. Vamos orar, vamos buscar estratégia, mas vamos fazer a nossa parte. E sabe qual a nossa parte para sair de uma dívida? Olhe bem no seu vizinho, abra bem o olho para ele e diga assim: a tua contraparte é trabalhar duro. Todo milagre tem uma contrapartida nossa, gente. Olha, amados, eu conheço pessoas na casa aqui que ralam o dia todo trabalhando. Não é fácil, 8 horas. E à noite pega a moto, vai fazer a entrega de motoboy para complementar a renda. Isso é muito louvável, gente. Tem pessoas aqui que trabalham até madrugada, gente, para atender cliente. É assim mesmo, gente. O trabalho dignifica. Agora, tem muitos crentes que são endividados, eles entram para a passividade. O profeta aqui, não sei, talvez a mulher pense, puxa, ele é um profeta, vai operar um milagre. Né? Como Deus chama as coisas que não são como já são, vai fazer um milagre, vai aparecer ali um monte de notas lá, alguns denários, eu vou pagar a dívida. Não foi isso não que o profeta fez, não foi essa a orientação. Começa a falar com aquela mulher coisas para tomar ação. Não é ficar de braço cruzado esperando algo do céu. Primeira coisa que ele falou: vai e pede com os teus vizinhos vasilhas empastadas. E ela teve que colocar os filhos, começaram a trabalhar, buscando vasilhas o tempo todo. Imagine a vizinhança, poxa, que loucura nessa casa. Então, sempre toda hora voltando com vasilha nos braços, por que isso? E com muito cuidado, porque você acha que as vasilhas eram botijas pequenininhas? Não. Eram vasilhas, talhas muito grandes, pesadas, para guardar o óleo. E foi esse tipo de vasilha que ela foi buscar. Imagine o cuidado para não cair nenhum e quebrar, porque senão ia acentuar ainda mais a despesa. E ela fez isso. Diga isso: todo milagre demanda trabalho. Então, para sair da dívida, você começa a orar, buscando estratégia, mas começa a trabalhar de maneira dura. Você tem o trabalho de 8 horas, busca uma outra atividade para gerar mais recurso. Tem que se virar. Segunda orientação: mais trabalho para ela. Pega esse pouquinho de óleo que você tem aí e começa a despejar em todas essas vasilhas. Vasilhas enormes, muitas. Ela arduamente diz: puxa, vou dar uma descansadinha aí, carregando essas vasilhas tão pesadas o tempo todo. Acho que vou tirar uma sonequinha. O professor disse: não, agora você vai pegar o óleo e vai começar a derramar. E eram muitas vasilhas. E era trabalhando arduamente, até encher todas as vasilhas. E essa mulher estava disposta a isso, porque quando encheu todas, ela chamou um dos filhos assim: traz a mim outra vasilha.
Ele, não, mamãe, acabou as azeiras, não tem mais. Ela pensou, puxa, agora sim eu vou descansar. Vou lá falar com o profeta, vai vir um milagre, né? Cumprir aí as duas coisas que ele falou, vai fazer alguma coisa, e um milagre maravilhoso. Vou lá falar com o profeta. Qual foi a orientação do profeta? Mulher, agora pega esse óleo, vai e vende. Agora teve que ir lá nas casas, vender óleo. Diz o texto, pagou toda a dívida. Se você buscar Deus, se você for diligente, trabalhar com afinco, você vai sair da escravidão. Agora, se você ficar murmurando na passividade, não vai acontecer nada. É dívida acima de dívida que vai vir. Agora, a Bíblia diz que ela foi, então vendeu todo aquele óleo, pagou a dívida. E ainda sobrou. E ela foi viver do resto. Não sei, quem sabe ela se tornou empresária no ramo de venda de óleo. Fez mais um dinheirinho, né? Depois comprou mais coisas, se tornou comerciante. Saiu da crise, saiu da escravidão, saiu da maldição para a bênção. Se você está num poço de dívida, você pode sair desse ciclo para um tempo de bênção. Está aqui o caminho. Verso 7, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Tem gente, amados, eu trabalho com o corpo de Cristo desde 82, e tem alguns crentes que muitas vezes eles pensam, parece que o milagre é um estímulo à passividade. Cruzar os braços e esperar algo vindo do céu. Não é assim, gente. Todo milagre vai depender de uma ação. Naamã precisava experimentar a cura. Teve que fazer alguma coisa. Ele disse, ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Tinha que fazer alguma coisa, gente. E se mergulhasse 5 ou 6, o milagre não vinha. No milagre dos pães, Jesus pediu aos discípulos, olha, bota a ordem no negócio, começa a distribuir aqui, bota sentado de tanto em tanto, e depois vai distribuir o pão. Trabalhando. Milagre vai depender sempre da nossa parte, gente. Algo que nós vamos ter que fazer, não é cruzar o braço e esperar cair do céu. Ah, alguém vai bater na minha casa aqui, vai trazer oferta, vai me abençoar. Não vai acontecer isso, gente. Você tem que trabalhar, e trabalhar de maneira dura. O preguiçoso, né? Levei a dívida, não se mexe. E a palavra qual é? Vai ter com a formiguinha, ó, preguiçoso. Terceira coisa, se você quer sair dessa escravidão, desse poço de dívida, faça um orçamento doméstico, relacionando os gastos mensais. Poucas são as pessoas dentro de igrejas que fazem um orçamento por escrito. Mas um orçamento por escrito ajuda a pessoa sim a analisar os gastos. Eliminar aquelas despesas que são desnecessárias e planejar melhor o futuro. E anotar tudo, desde o cafezinho até o financiamento da casa. O orçamento, amados, é um freio na vida da pessoa que freia ela do impulso de comprar mais, gente. E quantos não fazem orçamento? Acaba gastando mais naquilo que deseja do que naquilo que precisa. E quem está endividado tem que aprender a trabalhar com orçamento. Tem coisas que tem que cortar. Que nesse casal lá que o pastor deu exemplo, na mente deles parece que está tudo bem, não, vão viajar, vão ter festa. Gente, a prioridade qual era? Qual a prioridade deles deveria ser? Quitar aquela dívida. A pessoa viajar ainda faz mais dívida. Quarto lugar, se está endividado, tem que cortar despesas.
E eu creio que uma das primeiras despesas que tem que começar a cortar é aquilo que está ligado, primeiramente, a lazer. Ah, termina o culto, poxa, vamos para o programa de comunhão, vamos para a pizzaria. Vamos lá comer, cada um vai pagar o seu. O camarada tem que ser sincero. Se está endividado, devendo, não tem condição, não vai. Diz, olha, eu não tenho condições. Até que de repente aparece ali um bom samaritano, de repente abençoa até ele. Mas você não pode, não vá. Por que vai se endividar? Tira férias? Quer ir lá para Jericoacoara. E poderia ir para Matinhos aqui. Que ia gastar bem menos. Lazer. Primeira coisa em cortar é lazer, gente. Segundo lugar, roupa. Tem gente que quer usar roupa de grife, gente. Vai em shopping, só roupa cara. Alguns estão deprimidos, já estão endividados. Vai lá no shopping. E já sai lá com roupa lá e o cartão, a dívida do cartão engordando. As despesas semifixas, né? Como o supermercado. Tem cuidado lá no supermercado. Eu já dei testemunho aqui, quando nós passamos o deserto. Os meus filhos chegavam e perguntavam, pegavam uma marca de bolacha, né, Eduardo? Uma marca melhor. Pai, mãe, esse aqui dá para comprar? Você dá, dizia assim, você não dá? Não, tem que pegar uma mais inferior. Pica-pau. Pica-pau. Ah, eu quero ter Aquinas. Lembra? Quero ter Aquinas. Não, hoje não dá para ter Aquinas, hoje é o pica-pau. Ah, iogurte de batata, de fruta. Não, hoje só foi mesa. E assim, gente. Ou você não dá, olha, hoje não dá. Hoje a mamãe vai fazer um leite batido para você com banana e morango em casa. Gente, tem que cortar, eliminar as despesas. Isso é muito importante. Internet. Tem gente endividada, tem TV a cabo, a casa, pagando Netflix, gente. Corta isso! É? Quer ver uma coisa? Uma notícia que foi publicada, isso aqui, você pode pensar, poxa, mas isso é uma pequena coisa, mas trouxe um resultado alarmante. A American Airlines é uma boa companhia aérea. E teve um ano que ela decidiu, então, nos lanches, em cada sanduíche, ia 6, 7 azeitonas. Ela decidiu tirar uma azeitona de cada lanche. Uma. Sabe quanto ela economizou naquele ano? Em um ano, tirando uma azeitona dos sanduíches? $40 mil em um ano. Tirando uma azeitona de cada sanduíche, gente. Agora tem pequenas coisas. Não, mas isso aqui não. Ah, isso aqui é pouquinho, deixa. Ah, aquilo outro. Ah, mas isso é pouquinho, deixa. Não vou cortar. Ah, não, mas isso aqui... Só que um pouquinho, torna o quê? Um monstrinho. E que compromete o orçamento, gente. Peça aí, desse poço de dívidas, não pode menosprezar as pequenas despesas. Talvez tenha que sair. Não vai no McDonald's. Faz um cachorro-quente em casa. Compra um pouquinho de carne moída de segunda. Faz hambúrguer em casa, compra pão. E faz hambúrguer em casa, gente. Sei lá quanto que está o quilo de vina aí. Para que vai pagar lá R$30, R$40 num cachorro quente em Uau? Você pode fazer em casa um. Ou vai no shopping. Oi?
Ó, 35, dá 5 quilos de salsicha, gente. Vai comer cachorro quente o ano todo, bota lá no congelador, gente. Ó, usa a cabeça. Diga ao seu vizinho, cabecinha para usar. Você tem a mente de Cristo, não é para usar chapéu. E nem boné, tem gente de boné por aí. Ó. Mas sério, gente. Vai tirando as pequenas coisas. Uma pequena coisa aqui, outra ali, outra lá. São coisas insignificantes. Pega lá um plano de celular baratinho, só o essencial. E assim por diante, vai cortando as despesas. Número 5. São passos práticos, gente, que se forem tomados e levados a sério, vai ajudar a tirar a pessoa da escravidão financeira. Vai deixar de ser escravo. Aí ele pode cantar aqui com convicção e com liberdade. Já não sou mais escravo, agora sou filho de Deus. E um filho de Deus não pode ser escravo de nada. Exato. Tira a Coca-Cola, gente. Ah, e a Pepsi é mais barata. Tira a Pepsi também. Aí, vou tomar gole. E você não pode tomar o gole? Faz limonada em casa. Tem irmãos aqui na igreja que tem pé de limão, né, Zile? Em casa, pé de limão lá, cozinha e faz limonada em casa. Para que vai gastar? Os meus filhos tomaram um gole, né, Eduardo? Churrasco de A100, quando dava. Tem umas fotos lá em casa, assando linguiça. A linguiça mais barata que tinha. Porque cortamos despesas, gente. Na época do deserto tinha que fazer isso. Número 5. Considere uma mudança radical no estilo de vida. Quem sabe, muitas vezes, para você sair da dívida, vale muito a pena você vender, de repente, algo. Por exemplo, tem um carro, vende o carro e compra o menor. E aí, demanda também, nessa questão, considerar uma mudança radical no estilo de vida, até mesmo com relação àquilo que você deve, que nem eu fiz com as pessoas, né? Pelo menos 2 casos, eu quis ver aonde eles deviam. Qual era o juro que cobrava? É um juro enorme. Mas só que ele estava pagando a conta, que era mais antiga, mas era um juro menor. Eu disse, não, deixa-se de juro menor, paga essa que tem juro maior, que está te oprimindo mais, termina essa e vamos atacar na de juro menor. Tem que ter sabedoria, gente. Ou de repente alguém tem um débito muito grande e ele vê que agora está com um rendimento bom, um salário, por exemplo, se ele contrair um empréstimo bancário com valor X, aquela instituição, então, dá lá um empréstimo, mas um juro bem pequenininho. E ele consegue cumprir em tantas prestações. No meu ver, ele poderia pegar um empréstimo ali, desse que é juro pequenininho, pagar aquele juro grande, porque essa conta nova ele está podendo pagar agora, por causa do salário dele, e quita aquela antiga lá. E vai ficar com a dívida do mesmo valor, porém com juro menor, vai saindo a oposição. Deus dá estratégia para tudo, gente. Basta buscar o Senhor aí, com todo o coração. Em pouco tempo ele vai saindo desse poço aí de dívidas, né? Agora tem gente, por exemplo, tem carro, não quer vender, ele quer, pelo contrário, quer ter um carro mais caro, aí vai ficar endividado mais ainda, vende aquele carro e quita a dívida. Às vezes tem 2, fica com 1. O meu primeiro carro foi um carro de 8 anos, no ano de 90 foi um carro 82, um Chevette Marajó.
Aí rodamos bastante com ele, viajamos, fomos para Goiânia, para todo canto com ele. Até que, com o passar do tempo, aí roubaram, bem na época do deserto, roubaram o nosso Moisés, lá, a Arca de Noé. Aí, gente, eu fiquei uns 8, 9 anos aí sem carro, gente. Que aí comecei a construir minha casa também, disse, não, eu não vou entrar em dívida. Nunca esqueço um pastor, foi lá numa loja de carro, viu um Fiat Uno, disse, olha, mas é uma prestação baixinha, vamos lá, você vai sair com esse carro hoje. Eu fui lá, vi, disse, não, é prestação baixinha, mas no momento eu não posso pagar. Eu não vou comprar esse carro. Ele ficou indignado. Não, mas tem filho pequeno. Não posso, eu vou andar de ônibus. E foi o que aconteceu, gente. Até depois que já tinha bem avançado a construção da minha casa, fomos lá, compramos, então, um Corsa Classic, bem pouquinho rodado, né, um carro muito bom, ficamos com ele um tempo. E dali fomos, então, para um carro novo, um carro zero, fomos para o Punto, com 20 e poucos mil quilômetros rodados, vendemos ele, fomos para um Cruze, sempre um carro melhor, mas tinha um anterior para dar um respaldo, para você completar um pouco e comprar outro, e sempre à vista, sem ficar devendo nada. Também foi vendido com menos de 30 mil, e dele nós fomos aí para o Corolla GLI, sem dever nada, sem nenhuma oposição, mas eu fiquei muito tempo sem carro. E o primeiro que pegamos foi um carro antigo. As pessoas não querem, muitas vezes, se sujeitar a esse tipo de coisa. E aí se endividam mais ainda. Número 6. Não acumule dívida nova. Para isso tem que fugir do crediário, né? Se você não pode pagar alguma coisa à vista, espere. O cartão de crédito, amados, não é um monstro. Diga ao seu vizinho, cartão de crédito não é monstro. Mas tem pessoas, tem que fazer um firme propósito e não usar o cartão. Até que as dívidas sejam pagas. Por exemplo, eu tenho cartão de crédito, mas eu não fico comprando nada a crédito. Por que eu tenho cartão? Por duas coisas, duas razões. A gente viaja bastante, né? Se bem que com a igreja aqui a gente diminuiu um pouco, mas viajava quase todo final de semana. As passagens são compradas com cartão, né? E algumas igrejas que a gente vai, eu compro antes a passagem, depois a igreja ressarce. Agora, a maioria das igrejas, eles já compram lá e mandam a passagem para mim. Então, preciso do cartão para esse tipo de coisa. Eu costumo comprar todas as coisas à vista. Supermercado, roupa, esse tipo de coisa. E ao invés de pagar com dinheiro, eu vou pagar com cartão, e no final do mês eu pago a fatura, porque aquilo ali me dá pontos. Por exemplo, a minha administradora, o meu cartão Smiles, me dá muitos pontos, né? Cada dólar que a gente paga me dá, acho que 12, 2 pontos. Aí, somando tudo isso, eu tenho lá muitas milhas, posso abençoar meus filhos em época de viagem, para eles viajar, abençoar para ir a algum lugar, né? Aluguel de carro, esse tipo de coisa, eu sempre abençoo eles. Só por esses dois motivos. Agora, tem gente que fica escravo do cartão de crédito. O cartão de crédito domina ele. Tem pessoas que não podem ter. Então, tem só por causa dessas duas coisas. Outra coisa, limite de banco. O antigo cheque especial, hoje é o limite. Tem gente que fica feliz, porque o banco oferece um limite. Ah, que bênção, que glória, olha, me deu aí 30, 40 mil de limite. Vou gastar, gente, isso é maldição. As garrinhas de mamão estão ali atrás. Eu sou cliente do Bradesco há anos, já há mais de 30 anos. De vez em quando ele manda MSS lá, e mensagem no WhatsApp, olha, tem um carro disponível, você não quer trocar de carro? Né? Pega aqui 100 e poucos mil, 130 mil, 140 mil. Eu disse, não. E a gerente também me liga, oferecendo, disse, não quero. Não costumamos fazer esse tipo de negócio, esse tipo de prestação. Estamos felizes com o carro que temos, não queremos. A outra pessoa é seduzida, o mamão seduz as pessoas. E de repente está completamente endividado. Número 7. Seja satisfeito com o que você tem. Eu falei há pouco, nós temos um tempo aí que os meios de comunicação se especializaram em nos bombardear, no sentido de criar um descontentamento com aquilo que nós temos. A pessoa mal comprou, tinha comprado um celular
XS, dali 3, 4 meses já tinha lá a propaganda lá do 14, né? Que veio. Ah, não passa nem 6 meses, já vem propaganda de outro e ele já quer mudar. É a tática do inimigo para levar as pessoas a se endividar. E ele vai querendo trocar toda hora. Nunca está contente com aquilo que tem. E a TV, a televisão, a mídia, ela se encarrega de levar as pessoas a gastar mais, a promover isso daí. Revistas, catálogos, você pega a revista, né? Vai no shopping, 1001 propaganda. É SMS que mandam para você toda hora aí, WhatsApp de propaganda. Gente, o que chega de propaganda a cada dia é terrível. Você vai e compra lá, né? Que nem minha esposa foi, comprou lá 2 fronhas, para dar de presente para alguém da igreja. Ah, no mesmo dia já vem 1001 propaganda, lógico, um monte de coisa. Compra isso, compra aquilo outro. Gente, e quantas pessoas são seduzidas por isso e começam a comprar e gastar? Sendo que muitas vezes não pode fazer isso e faz. Pergunta se o vizinho, está sendo duro o discurso? Eu fico imaginando Jesus estivesse ministrando essa aula aqui. Né, José? Não ia ser fácil. É. Dura esse discurso. Agora você já sabe então o que fazer. Seja satisfeito com aquilo que você tem. Número 8. Estamos quase terminando aqui. Separe desejo de necessidade. Amados, nós temos que estabelecer uma hierarquia de propriedade dentro das nossas casas. Compre somente o que for necessário, porque a pessoa gasta muito naquilo que ela quer, naquilo que ela deseja, não naquilo que ela precisa. O camarada precisa de 2 computadores? Precisa de 1. Tem gente que tem 3 celulares. Ele está endividado. 1 é suficiente. Tênis, tem gente que tem coleção de tênis. Quanto mais tênis ele tem, mais ele quer. 30, 40 pares de tênis, gente. Óculos escuros, Ray-Ban, 6, 7 Ray-Ban diferentes um do outro. Por quê? Ele precisa de quantos? 1. E por que tanto? Tem gente que parece ter o dom de gastar. Tem mulher que parece ter o dom de gastar. Parece ter uma compulsão. Não consegue ficar sem gastar, gente. Número 9. Se a situação está difícil, está apertado, tem conta a pagar, considere a possibilidade, sim, de comprar produtos usados. Eles são mais baratos, você vai encontrar coisas boas, gente. Assim que casamos, o meu primeiro escritório, na minha casa, móveis usados. De madeira, boa, paguei barato, bom, me serviu tempo, ainda vendi depois por um bom preço. Quarto de filho, usado. Berço, usado. Usou bastante tempo e estava em ótimo estado, porque era madeira maciça, pago barato. Casal, recém-casado, tem muita despesa, gente. E a gente não ia dar passo maior que a perna, botando tudo novo. A gente comprou usado. E supriu muito bem. E depois, ainda, quando fomos trocar, conseguimos vender por um bom preço, gente. Agora tem gente, parece que ele tem o Leviatã montado nas costas dele. Eu não, comprar coisa usada, eu não. Tem loja de roupa usada aí com roupas boas, gente. Esse dia eu estava vendo um programa jornalístico, aí estavam falando aí de um bazar beneficente aqui na cidade. Aí a repórter estava lá entrevistando, daí disse, puxa, nesse bazar é muito bom, você
encontra roupa muito boa, até roupa estrangeira. Diz, olha, eu venho direto nesse tipo de bazar e me visto dessas roupas. Agora tem gente, amados, que muitas vezes está endividado, não tem de cair morto. Aí ele quer exatamente comer sardinha e arrotar caviar. Gente, é uma questão de humildade. Baixa o padrão. Você acha que é problema de botar algo usado dentro de casa? Tem muita coisa em bom estado. Depois, quando puder, vai lá e compra um novo, gente. Agora, tem pessoas que não querem descer do pedestal, só que isso vai se dividindo cada vez mais. Então, considerar a possibilidade, em vez de comprar coisa nova, compre usada. Número 10. Esqueça o limite que o banco te oferece e o cartão de crédito. Olha, é terrível. Você vai e faz compra numa loja, de repente já te mandam lá um cartão. Ah, liga aí para desbloquear o cartão, está à tua disposição. Vai abrir conta. Por exemplo, fui abrir uma conta da minha esposa no Santander, para ela receber a aposentadoria dela, né, Marcelo? Na mesma semana já oferecendo o cartão, mandaram lá em casa um cartão, desbloqueio, já tem limite. Gente, nós não pedimos isso, nós não queremos, nós não temos hábito de usar cartão, esse tipo de coisa. Mas é isso que está acontecendo, gente. E tem pessoas que são endividadas e ficam felizes. Mas eu estou estourado naquele cartão, puxa, agora veio esse novo aqui, dessa loja, eu vou comprar nesse agora. Aí se endivida. Aí vem uma outra loja, manda para ele. Gente, o banco ele já está devendo, aí o banco quer refinanciar aquela dívida com juro maior, dá um limite maior para ele, fica feliz ainda. Gente, isso é maldição. Guarde algo. Não incorpore de maneira nenhuma a tua renda mensal o limite que o banco te oferece. Não incorpore ao teu rendimento mensal o limite que o cartão de crédito dá a você para gastar, o limite de empréstimo. Gente, aqui não é salário. E tem gente que considera como renda, que não, eu tenho 5 mil de salário e tenho mais 10 mil de limite do cartão de crédito, o banco me dá mais 15 mil, ele pega tudo, eu tenho isso à disposição para gastar no mês. Não tem! A disposição que ele tem é 5 mil do salário. Se a pessoa pensar assim, nunca vai sair da escravidão de dívida. E essa maldição vai estar na casa, o mamão vai estar sentado em cima. Cartão de crédito, limite de banco, não pode ser usado para fazer dívida. Aquilo ali é só para uma última ocasião, uma última necessidade que realmente não consiga cobrir de outra maneira, uma questão de doença, mas não para coisas supérfluas, coisas secundárias. E em 11º lugar, 11, com isso eu termino. Ore pelo aumento do seu rendimento. O rendimento hoje está pouco, não está conseguindo adequadamente cobrir parte daquelas dívidas. Ora, Senhor, busque uma estratégia, né? Que haja aí uma renda extra, como alguns irmãos da igreja fazem aqui. Eles têm os seus salários, têm o seu rendimento, mas pegam, fazem uma coisa extra. E Deus abençoa. Abre portas, porque eles querem adequadamente sustentar a família. Você tem algum débito, eles querem cobrir, e o Senhor vai abrir portas. Isso é muito importante, ver uma forma de aumentar a renda. Quem sabe envolva até a família em alguma atividade. No tempo do deserto, minha casa se tornou uma fábrica de bolo e salgado, gente. A minha esposa, com o dom lá de cozinhar, de fazer doce, salgado, começou a trabalhar arduamente, gente. E todos nós entramos no embalo. Eu fazendo entrega, ajudando lá a enrolar doce. Ali o Eduardo ajudando. Espremendo laranja para fazer suco, para levar a Telepar. Fazendo a contagem dos boigadeiros, né, Eduardo? Para botar na caixa.
fazendo entrega de sonho, até não gostava muito, ia meio chorando, choramingando, mas ia. Subia a ladeirinha lá da Rua Guarandi, indo lá na Atual do Túlio, fazer entrega de sonho nas lojas, que ligavam lá para casa. Não, nós queremos sonho hoje no lanche, manda 10. Aí minha esposa fazia, ele ia lá, entregava, cobrava e vinha cantando na rua, alegre e feliz, bem alto na rua, para todo mundo ouvir, né, Eduardo? Todo mundo trabalhando, gente. E glória a Deus, não ficamos devendo nada, pagava água, luz, uma vida bem simples ali, até que Deus começou a abrir as portas novamente. Não se endividamos, não tivemos dívidas, nada. Mas todo mundo trabalhando. Minha esposa vendendo roupas usadas, estava lá. Um dia era bolos ou cio, outro dia bazar. Era sempre banca. Eu só não vendi o meu marido e os meus filhos, mas o resto eu vendi de tudo. Era cosmético, dava vacina em cachorro, vacina em pessoas com enfermeira, levava os cachorrinhos lá pela injeção. Tudo isso era renda que entrando. Então as pessoas têm que ter criatividade, fazer o que vem. Então isso é muito importante, isso aí traz um aumento de renda. Agora, se a pessoa ficar na passividade, aí é muito difícil. E isso que nós nem tínhamos dívida nenhuma. Era para as despesas fixas nossas. Alimentação, gasolina, água, luz, telefone convencional, né, na época. E assim fomos passando e vencemos. O reino de Deus, amados, é muito prático. Vida cristã se consiste em algo muito prático, gente. Não adianta a pessoa ficar com fantasia, querendo construir castelos no ar, devaneios, espiritualizar todas as coisas. Gente, ai não, os demônios estão fazendo isso comigo, estão me levando à miséria. Muitas vezes está na miséria porque ele cavou um poço, se endividou, né? Não tem nada de diabo aí. Alguém contou uma anedota certa vez que lá no inferno tinha um demônio chorando muito, mas chorava copiosamente. E chegou um outro demônio e perguntou, mas por que você está chorando tanto? Por que isso? Sabe, aqueles cães daquela igreja só fazem coisa errada e dizem que eu sou culpado. Gente, nem tudo é o diabo. É o que eu tive que falar com o irmão lá. De que adianta eu gastar 2 horas destruindo touros, nem cuidar da tua vida se você não tem caráter? A tua questão é o teu caráter, a tua personalidade. Eu não vou perder meu tempo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tem vezes a gente pega, eu não consigo falar bonitinho não, viu, gente? Ministério profético, ministério apostólico, ele age exatamente dessa maneira. E em algumas ocasiões não consegue ser alguém que vai falar bonitinho, não. Tem que pegar firme. Paulo fazia isso. E disse, olha, a minha autoridade, o meu rigor é para a vossa edificação, não para a destruição. E o que nós falamos aqui é para a tua edificação, para a tua construção. Para que você não seja um escravo de homens amanhã. Para que não seja um escravo de dívidas, para que não venha sobre você uma maldição, não venha sobre você, sobre as suas próximas gerações, uma maldição como veio sobre aqueles filhos. O débito lá que o pai não saldou. Se você está numa condição de débitos, né, que você não consegue pagar, se tornou dívida, pegue esses passos que nós passamos aqui, são muito práticos. Primeira coisa, hoje, sai daqui, converse com a sua esposa, comece a orar, comece a buscar o Senhor, comece a buscar dele estratégias. Converse entre si, o que nós podemos fazer para gerar mais recurso, né? Que atividade, sabe fazer uma unha tão bonitinha? Ofereça para os vizinhos, ofereça para as pessoas da igreja. A pessoa trabalha, mas consegue fazer um trabalho muito bom de eletricidade. Em casa, quando dá problema hidráulico, arruma, fica excelente. Ofereça isso para a vizinhança. No sábado, vai lá, de manhã, faz um reparozinho para alguém, um conselho de eletricidade. Esse é recurso que vai entrando, gente. É assim que as coisas funcionam dentro do reino de Deus.
Feche seus olhos. Pai, nós colocamos cada vida aqui diante de Ti, essa palavra que foi compartilhada, na verdade são princípios da Tua palavra, ó Pai, que realmente encontrem um coração boa terra, uma terra fértil, e ela possa produzir frutos, sim, um a 60, um a 30 e um a 100. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, que toda escravidão seja quebrada. O texto ali de 2 Reis 4 mostra claramente que essas duas coisas são bem visíveis naquela família. A presença da escravidão, porque estavam sendo levados como escravos por causa daquela dívida. E também uma maldição. Porque o comportamento do pai, no sentido de endividar, já havia sido passado para os filhos. E eles estavam colhendo aquele resultado. Tem misericórdia, nós não queremos que as nossas próximas gerações venham herdar os desajustes, os recalques financeiros nos quais nós estivemos envolvidos. Traz um novo tempo sobre cada casa, sobre cada família e, acima de tudo, a humildade no sentido de buscar estratégias da parte do Senhor. Nós oramos e agradecemos a Ti por esse momento, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos